partidos com representação no Congresso têm até quarta para explicar ao ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, se dirigentes dos partidos, os chefes caciques, como são chamados nos bastidores, participaram ou não da gestão ou distribuição de emendas parlamentares. Marco Viana, de Brasília, ao vivo com as informações sobre esse questionamento todo que veio à tona depois do caso de Valdemar Costa Neto, que chegou ali a informação para a Justiça, né, Marco, de que ele teria interferido na gestão das emendas parlamentares, sendo que não tem mandato. Isso mesmo, o ministro Flávio Dino quer saber se as direções dos partidos têm algum tipo de participação na definição ou na distribuição desses recursos. A cobrança foi feita para 21 legendas com representação no Congresso e o ministro deu prazo de 10 dias úteis para as respostas. Como os prazos do judiciário ficaram suspensos em julho, a contagem só começou em agosto e termina justamente na próxima quarta-feira. Até ontem, pelo menos 16 dos 21 partidos já haviam enviado os esclarecimentos ao Supremo. E a maioria das legendas afirma que os presidentes dos partidos não têm cotas de emendas e nem poder formal para decidir onde o dinheiro deve ser aplicado. Pelas regras, a indicação das emendas é uma prerrogativa dos deputados, dos senadores. E Dino quer saber, entre outras coisas, se os presidentes dos partidos possuem cotas, reservas ou algum outro tipo de mecanismo para alocar esses recursos. O ministro também perguntou quem autoriza o uso do dinheiro, qual é a base legal para essas práticas e como as decisões são registradas. A investigação foi motivada por uma declaração do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Inclusive, em entrevista à Jovem Pan, ele disse que dirigentes partidários também participam da indicação de emendas. A partir disso, Dino decidiu apurar se existe, na prática, alguma participação das direções partidárias na definição ou na distribuição dos recursos. Entre as legendas que já responderam, PRD, Novo e Republicanos disseram que seus presidentes não têm cotas ou reservas de emendas e não podem definir os beneficiários. O União Brasil também negou a existência de um mecanismo formal ou informal para que a Presidência Nacional distribua os recursos. Já o Progressistas fez uma ressalva em relação a Ciro Nogueira. O partido diz que ele não tem cotas como dirigente, mas pode indicar emendas na condição de senador. Agora, com o fim do prazo, o ministro Flávio Dino vai analisar as respostas e pode definir se serão necessárias novas medidas para aumentar a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares. A gente segue acompanhando o cumprimento desse prazo e as respostas dos partidos em essa pergunta, né? Essa determinação de Flávio Dino sobre os recursos. Seguiremos acompanhando direto de Brasília. Volto com vocês. Jess Peixoto, os partidos negam que dirigentes tenham qualquer tipo de interferência na gestão das emendas. Mas, além de negar, é preciso comprovar. Esse prazo concedido pelo ministro Flávio Dino, você considera ele coerente? É necessário que se coloque pressão em cima disso? Não. Eu vou separar em dois momentos. Certo. A busca por transparência nas emendas e decisões desde lá atrás que o ministro Flávio Dino tem em relação a emendas PIX, emendas do relator e a cobrança para que isso seja claro, transparente, público, com plano de trabalho. Sou uma entusiasta disso e parabenizo o ministro Flávio Dino por buscar essas respostas e essa transparência, que sim, é um dever de fiscalização do ente do Congresso Nacional. Agora, há outro paralelo aqui, a questão da influência dos presidentes de partidos sobre a emenda. Influência sobre não o direcionamento, mas sugestão, cidades, apresentação de projetos, eu não vejo o mal disso, sendo 100% sincera e transparente. Tal qual eu não veria se uma ONG fosse até o gabinete, como acontece de fato, de um deputado federal, apresentar um projeto, falar sobre uma pauta, mostrar uma questão. Então eu vejo isso como algo comum, normal, dentro do escopo democrático. Claro, o que não pode existir é uma coerção ou uma imposição de definido que vá assim, mas isso não é possível. Estou falando de um deputado federal. Um deputado federal, um senador, ele tem
possibilidade de falar não se ele quiser. Agora, se ele pode escutar um presidente de um partido, seja esse partido o PT ou o PL, aí eu acho que ele pode sim, é direito dele, até uma função partidária. Então eu vejo que a visão do ministro Flávio Dino aqui está sendo muito impositiva, até mais do que sobre transparência, como se faz política. E aí sim, eu acho que não é apropriado. Você concorda com a Jazz Berreiro em Lucas Merreiro? Com a Jazz Berreiro. Somos com a primos. Jazz, vírgula, Berreiro. Já funciona. Já fiz um match Somos aqui, irmãos. Comentaristas, com a Jazz Mota Berreiro. Você concorda com a Jazz nesse sentido de que faz parte, sim, o presidente do partido negociar e conversar com aqueles que pertencem ou fazem parte desse partido para que se tenha uma estratégia de envio dessas emendas parlamentares? E uma outra coisa que eu te pergunto também, essas respostas dos presidentes de partido, elas colam para um ministro do Supremo Tribunal Federal que também já fez parte da ala política, que também conhece a fundo como é que funciona a questão da emenda parlamentar ali nos partidos, hein? O Lucas Berreiro. Não é Lucas Peixoto, né? É um sobrenome bonito. É bonito, com certeza. Olha, eu concordo com uma ressalva, melhor dizendo. Diga. De fato, não há nada de ilegal, propriamente dito, num presidente de partido que participa de uma discussão sobre a destinação das emendas. Isso realmente não tem problema, em tese, né? Se for um interesse republicano, se for uma conversa ali sobre, olha, qual região está precisando mais, qual setor aqui está precisando de mais emenda, vamos ajudar esse aqui. O problema é que a gente está no Brasil. A gente sabe que não é exatamente assim que funciona na prática. Então o problema está na prática. Partidos do Centrão, via de regra, não agem daquela forma mais republicana possível, preocupados tão somente em como beneficiar a população, né? Inclusive a gente vê vários políticos do Centrão que destinam milhões em emendas para reformar a praça, para poder mostrar para a população em ano eleitoral, olha, reformei essa praça aqui de uma cidade que continua sem saneamento básico. Muitas vezes os presidentes desses partidos, eles utilizam dos seus políticos, dos seus agentes políticos ali, que estão ali muitas vezes como prepostos dos presidentes. Essa é a verdade. São pessoas muitas vezes que são ignorantes, não sabem muito bem o que estão fazendo, não sabem as regras da casa, não sabem muito bem para onde destinar as emendas, e eles são funcionários na prática do presidente do partido. E quando o presidente do partido utiliza essa influência muito forte para liderar esquemas de corrupção, e sabemos que as emendas infelizmente são muito utilizadas para esquemas de corrupção, aí sim nós temos um gravíssimo problema. Se essa é a preocupação do Flávio Dino, do ministro Flávio Dino, aí sim, eu concordo, tem que ir atrás, tem que entender se essa influência está sendo utilizada para o bem ou para o mal, para liderar esquemas de corrupção. Com todas as ressalvas que eu tenho em relação ao Flávio Dino, todas as discordâncias ideológicas que eu tenho com o ministro Flávio Dino, uma coisa eu concordo, o Brasil precisa de mais transparência e as emendas parlamentares representam hoje um problemaço que precisa ser resolvido. Roberto Mota, você considera também que é necessário estabelecer limites sobre a atuação dos dirigentes parlamentares, aliás, dos dirigentes partidários no que diz respeito às emendas parlamentares? Não concordo. Vamos lembrar, meus amigos, trata-se do Congresso Nacional. Essas pessoas estão lá porque foram eleitas para representar o povo. Se a desconfiança sobre eles é tão grande assim, que democracia é essa? Para que serve um Congresso Nacional? Valdemar é um líder político, ele é presidente do partido, ele influenciou na distribuição das emendas? Claro! Ele é culpado de fazer política. Aparentemente, no Brasil de hoje, fazer política é crime. Só quem pode fazer política são alguns magistrados. A política brasileira está completamente tutelada pelo Estado. A liberdade dos representantes eleitos de representar os seus eleitores diminui cada vez mais. Ora, essa história das emendas é a regra. Se as pessoas não estão satisfeitas com o destino das emendas, elas precisam eleger outro tipo de representantes. Agora, intervir no Congresso para mudar uma regra que é a que está valendo, vamos lembrar que até a imunidade parlamentar não vale mais. Olha, no Brasil, os parlamentares não têm nem mais o direito de não legislar.
Porque se a Suprema Corte achar que deve existir uma lei sobre determinado assunto, ela obriga o parlamento a fazer a lei. Acabou o sistema de freios e contrapesos da República, se é que ele existiu algum dia, né? O parlamento hoje, o Congresso Nacional, está totalmente subordinado à Suprema Corte. Eu entendo que algumas pessoas acham isso uma coisa boa, elas acham que o Congresso é muito ruim e é preciso alguém moralizar essa história. E aí quem está moralizando são pessoas que não tiveram um único voto. Você pode até achar isso uma coisa boa, só não pode chamar esse sistema de democracia e nem de república.